Boa tarde, André. Que bom você aqui. Já bateu seu cartão hoje? Já bem cedo. Boa tarde. Boa tarde. Eu tenho que abordar assim o André. André, desculpa, tá? Não sei como é que está a sua agenda, mas eu já falei para o André, né? Ele está lá em Brasília, a gente precisa de mais. Todos os dias tem fatos novos. O que eu preciso saber de você, André? Ontem foi instalada a CPI, que vai analisar a gestão do governo federal sobre a pandemia. Eu quero que você fale a repercussão disso, até que da sua experiência, né, porque não temos bola de cristal, mas da sua experiência, o fato de ter instalado ontem, já que havia uma preconização que iam haver alguns embaraços, algumas dificuldades. Então, parece que surpreendeu algumas pessoas, né? Então, eu quero que você nos diga, nesse momento, o que isso significa. Porque a gente não pode falar a longo prazo, porque tem um processo pela frente, mas é algo que muda. Tá? Então, eu quero que você fale sobre isso, e já na sequência, a gente falou um pouco com o João Guilherme ontem sobre a forma quando a imprensa noticia as coisas, e ela acaba ajudando muito. O Bolsonaro, acho que só nada de braçada com esse plano dele do caos, porque ele tem alguém para espalhar o caos dele. E talvez a imprensa que bate tanto nele não perceba que é o seu veículo de comunicação faixa branca. Então, eu queria que você falasse, André, por favor, com você. Bom, primeiro, destacar a posição do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Então, ele tem um posicionamento bem legalista, eu diria. Então, isso impede qualquer tipo de manobra fora do contexto jurídico constitucional permissível, ou seja, até os limites da Constituição, até os limites do regimento do Senado, ele vai obedecer aquilo sempre, e é o que tem ocorrido desde quando ele iniciou o mandato, agora em fevereiro. Então, a gente percebe isso. Quando ele, ontem, já inicia o processo, lê o requerimento para a criação da CPI, então ele deixa claro que ele está obedecendo uma decisão do STF que obrigou, de certa forma, para que ele pudesse tomar essa decisão. E aí veio junto disso, é importante observar, um outro requerimento que foi do do senador Eduardo Girão, aonde ele quer que seja investigado estados e municípios. Mas tem uma regrinha aí, e aí a gente já entra nesse jogo que o Bolsonaro empurra um pouco para a imprensa, e aí não é uma culpa da nossa imprensa, não é uma culpa dos repórteres. O tempo de apuração para determinadas coisas é muito curto, né? Ainda mais hoje, quando você tem o jogo da notícia sendo muito rápido, questões de segundos, está tudo nas redes, então isso demora um pouco até que você apure a regra, como ela funciona, enfim. Então, tem que deixar claro o seguinte: muitos falaram que o Bolsonaro ia ganhar nesse processo, por quê? Porque iria também investigar estados e municípios. Não há como uma CPI investigar estados e municípios, porque a Constituição não prevê isso. Essa investigação de estados e municípios, ela se dá pelas assembleias locais, ou seja, nos estados e nos municípios. Então, isso não ocorre por parte do Senado e por parte da Câmara Federal. Então, teria que ser lá nos estados e municípios. O que o senador Eduardo Girão propôs para que pudesse ser investigado junto da CPI, porque são temas que eles consideram correlatos, e aí faz sentido essa correlação. É o dinheiro que foi encaminhado do governo federal aos estados e municípios para o combate à pandemia, e como esse dinheiro foi aplicado lá na ponta. Claro. E aí, isso sim pode ser investigado. E aí não é uma investigação que vai trazer tantos benefícios, eu diria, para o governo federal. Então, isso é que, em tese, a imprensa, quando coloca que o Bolsonaro poderia ganhar, que o Bolsonaro poderia ter algum tipo de vitória nesse capítulo da CPI, seria justamente nesse quesito. Só que, constitucionalmente, isso não é viável. E o presidente Pacheco foi decisivo nisso, ou seja, foi cirúrgico na decisão, porque, obviamente, conhece das regras, respeita as regras, e aí fez com que a criação da CPI ela pudesse ter o seu escopo definido e bem definido, né? Ou seja, é aquilo que foi feito no primeiro requerimento com o senador Randolph, então ele vai investigar as falhas, consideradas falhas do combate, como o governo se comportou em relação ao combate à pandemia, que é o primeiro, o que deu início efetivamente à CPI, e aí ele acumulou, ou seja, deixou
colocou junto ali um outro requerimento do senador Girão, onde ele pede que também seja observado o que foi repassado de recursos para que os estados e municípios pudessem combater a pandemia. Então, isso é tema correlato, e aí isso pode ser investigado. Porém, isso é muito frágil diante dos deslizes, eu vou especificar assim, dos deslizes que o governo cometeu e comete em relação ao combate à pandemia. Então, aí é onde o Bolsonaro sai realmente em desvantagem. E aí vai ter uma grita geral. A composição da CPI agora, que já começa a ser definida pelos blocos partidários, não é uma composição favorável ao governo, mesmo aqueles que fazem parte da base do governo no Senado Federal não estão tendo vez, em tese, pelo menos por esse primeiro momento, de fazer parte dessa CPI. Então, por exemplo, pegar o bloco ali, só para ter uma ideia, o bloco que é do MDB e do PP. Lembrando, o MDB tem o líder do governo no Congresso e o líder do governo no Senado, que é do MDB. E o PP tem o partido da Câmara, que é o presidente da Câmara, que é do MDB. E o Ciro, o senador Ciro Nogueira, que é presidente do PP, é do Senado. Então, olha só, o bloco ficou com, em princípio, o Eduardo Braga, que faz uma gestão contrária ao governo federal, em especial na pandemia. Eduardo Braga, que é do Amazonas, que passou aquela crise, falta de oxigênio, uma série de coisas. Renan Calheiros, que é um crítico do governo hoje em relação a isso. Então, esse bloco tem direito a 3 nomes, e aí o terceiro nome seria o Ciro Nogueira. Então, desses 3, 2 já são contrários ao governo federal. E o Ciro, nesse caso, pode ser que ele se torne até independente, porque vai ter uma pressão muito forte do Estado em cima dele. Então, veja que ele vai ter dificuldades aí. Aí o bloco do PSDB e do Podemos e PSL vem com o Tasso Gereissati, que tem sido um crítico ferrenho ao governo, e com o próprio Eduardo Girão, que foi o que apresentou a pedido do governo, apresentou o requerimento para fazer essa junção daquilo que vai ser tratado na CPMI, na CPI, desculpa. Então, aí depois vem o bloco do PSD, com o Otto Alencar, aí vem o DEM, que ainda não definiram quais são os nomes, aí o próprio Randolph vai participar, o Alessandro Vieira vai participar, que foram os autores, Humberto Costa, Rogério Carvalho, que aí já é de oposição, do grupo de oposição, lembrando que o Humberto Costa foi ministro da Saúde. Então, a composição tende também a trazer bastante dificuldade para a atuação do governo nessa CPI. Então, isso pode ter uma repercussão ainda assim, bem perigosa para o governo. André, eu queria fazer um comentário, assim, a gente que tem aqui uma análise, né, mais superficial, quando a gente vê o score ontem dessa votação, se fosse assim, né, qual é o total de senadores? 81. 81. Eu ia falar que veio com medo aqui. Então, se fosse 80-1, algo que já começa fraco. E também eu não entendo, até quero que você explique aqui, existiam 15, porque eu até achei que era um erro lá do jornal, porque eu vi Álvaro Dias nas duas, mas depois eles tinham lá explicando que 15 senadores votaram nas duas opções. Então, a gente percebe, para começar, que não é uma coisa que está feita, está posta, é uma bobagem, ninguém vai atrás, como foi o caso da prisão do deputado que fez o escândalo lá, que foi unânime. Há uma discussão, há uma preocupação, e eu acho que ficou claro na votação. E também outra questão, em relação ao repasse de verbas para os municípios, me parece que, já que o cerne da questão é a gestão, ela tem que acontecer em algum momento, porque um dos problemas foram governos estaduais falando que não receberam vacina, que não receberam... eu lembro que você aqui na live falou no passado sobre um valor bem grande, chama-se bilhões, que foi definido lá no começo, e era para a pandemia, e não saiu lá do governo federal para vir com rubrica para os estados, não saiu. Enfim, eu queria falar com você, para a gente fechar aqui, o seguinte: a gente já entendeu esse primeiro momento, ou seja, ela vem com força, ela tem representatividade, né? E foi criada com robustez, o que surpreendeu muita gente. Mas, assim, nesse curto espaço agora, dá um sustinho no Bolsonaro, ele dá uma mudada. E outra coisa, no meio da mesma pergunta, a gente percebe que, a partir de sexta para cá, está veiculando em todas as rádios do Brasil
uma publicidade do governo federal para que se use máscara e que se cuide do distanciamento social. Do ponto de vista de datas, né, eu até acho que imagino a resposta, mas é bom para que o público também ouça de você. Não importa que ele agora vire o Deus maravilhoso das vacinas, ele vai ser julgado pelo que fez até aqui, é isso? Exatamente. Esse julgamento é um julgamento pretérito, não é um julgamento daqui para frente, é um julgamento do que já foi feito e que chegou ao caos que chegou hoje. Então, o que ele vai fazer daqui para frente, obviamente, não vai ser julgado. Se a percepção da sociedade com o que ele vai fazer daqui para frente modificar, aí é outra Sim, história. sim, Mas sim. o julgamento da CPI, não. O julgamento da CPI é lá para trás. É o que ele não fez, na verdade, ou a ausência de ações do governo federal em relação à pandemia, ou até mesmo as ações do governo federal erradas em relação ao combate à pandemia. Então, isso que vai ser, em tese, objeto da CPI. Isso tá tranquilo em relação ao que foi definido. Agora, uma outra questão da mudança do governo no tom, talvez seja essa percepção do governo agora em relação a coisa está afunilando para o lado dele em relação a essa questão da pandemia, então ele tem que mudar esse comportamento. E o próprio ministro Queiroga, que agora ele entra, ele tem características de tentar buscar esse convencimento do presidente em relação a isso. Inclusive, agora vai ter uma campanha, além da campanha para distanciamento, uso de máscara, vai ter a campanha para a segunda dose da vacinação, porque mais de, salvo engano, 1,5 milhão Sim, de sim, quem foi número beneficiado alto. com a primeira dose não tomou a segunda dose, e o próprio Ministério vai entrar numa campanha para a imunização da segunda dose. Então já mostra, o presidente era contrário à vacina, não ia comprar vacina, não usava máscara, era contra o distanciamento social. Então vão mudando, coisas que vão mudando, vão se alterando, e aí por uma necessidade política, uma necessidade que a sociedade começa a cobrar. As pesquisas mostram que o combate à pandemia por parte do governo tem tido uma retaliação grande na sociedade. As pesquisas mostram que não gostam do comportamento do governo federal no combate à pandemia. Então, ele vai ter que mudar. Então, pelo menos é uma percepção. Agora, a CPI ela vai vir para mostrar o quanto foi errado e que nós não precisávamos, em tese, estar no caos que estamos por conta de comportamentos passados que foram ruins para a pandemia. Então, é importante desenhar isso. E a tentativa do governo em misturar governadores e prefeitos nesse bolo é porque ele entende que houve desvio, né, na conduta, no recebimento de recursos, e que isso aí também, os estados e os municípios têm suas ferramentas para investigar, a própria população também pode buscar investigar isso, as organizações, os sindicatos, né, todos têm ferramentas hoje que podem, de certa forma, ajudar e contribuir na investigação disso. Mas ele quis fazer essa mistura para colocar deputados que são aliados a prefeitos, governadores que são aliados a senadores, numa situação de confronto para falar assim, olha, não vamos abrir CPI que vai dar problema, não vamos ver isso, tentar jogar isso no parlamento, essa briga, né, entre esses entes, e também jogar isso para a sociedade. Porém, acabou que não deu certo, porque não há legalidade nisso. Então, se essa investigação por desvios de conduta, não estou falando que não teve ou que teve, então é só para deixar claro, isso vai ser a cargo de cada município, a cargo de cada estado. E o governo federal vai ter que responder à CPI em relação ao que ele fez de combate lá para trás, como foi o comportamento do governo federal. É isso que está claro hoje na CPI. Aí vamos ver os desdobramentos em relação a isso, né? Sabe, André, aqui eu vou me atrever aqui a um comentário que eu quero ver sua opinião a respeito. Observa-se um silêncio, nessa semana não ouvi falar no ex-presidente da Câmara, e você falando, a gente percebe que a democracia, se ela for seguida, nós estamos salvos. Porque ela já coloca os poderes que um pode ficar meio que de olho no outro, né? Então, ninguém tem um poder supremo. Como você foi falando, foi sim um motivo de pressão para o governo federal, que está mudando devagarzinho, mas está mudando um pouquinho o leme. Então, mostra como é importante que o Congresso tome e assume sua posição. Levou 2 anos. Será que Rodrigo Maia tivesse tido essa coragem de abrir o impeachment dele lá no começo,
ficou pensando nas ruas. Assim, a gente fala do governo, e claro que ele está lá, ele é o mentor, ele é quem tem o poder, mas nós não podemos deixar de lembrar do, poder, do próprio STF, que agora está mais ativo, mas assim, o STF e o Congresso foram coniventes por um bom tempo. Precisou morrer 350 mil pessoas, precisou o planeta inteiro fechar os aeroportos para nós, a economia chegar onde chegou, né? O desalento, a fome absurda, destruir basicamente as nossas estruturas sociais, para que o Congresso tivesse uma ação que deixa ele preocupado e que tenta, sabe, porque ele parecia um cara que ninguém encosta nele. Era o que parecia, né? Eu acho importante esse seu comentário para a gente poder até esclarecer para os trabalhadores uma coisa que é bem interessante do processo democrático, né? As teorias, quando elas foram criando os sistemas, no caso do sistema democrático, ela criou esses três poderes para que os três poderes pudessem funcionar, como a Constituição diz, harmônicos, mas que eles são fiscalizadores um do outro. Então, o executivo é fiscalizado pelo legislativo e o judiciário fiscaliza, em tese, o cumprimento das regras dos dois. Então, para que nenhum desses dois possam exorbitar das suas das suas ações, das suas prerrogativas. Então, ninguém pode ali ser mais em tese do que o outro, porque tem que respeitar as regras, e as regras são impostas pela Constituição. Então, isso é interessante a gente observar. E com um detalhe, os dois primeiros, o legislativo e o executivo, são essencialmente órgãos políticos. Então, eles são eleitos pelo voto direto, eles têm uma relação política, uma relação mais próxima da sociedade. O judiciário, ele não pode ter um comportamento político. E a gente viu o judiciário tendo comportamento político. Então, esse comportamento político do judiciário fez essa reviravolta no processo democrático. Mas as instituições, de certa forma, são tão fortes que, mesmo dentro desse processo de reviravolta que a gente vê nesse ambiente onde, obviamente, essas instituições são ocupadas por pessoas, né? E essas pessoas têm suas diferenças, suas prerrogativas, suas preferências, na verdade, e isso acabou interferindo em determinados momentos, mas a força institucional prevalece. Então, a gente vê que, mesmo que isso demore, a instituição ela vai falar mais forte. E é o que está acontecendo agora. Então, a gente vê, não dá para a gente falar que o Congresso foi omisso. Quando, do início da pandemia, o Congresso foi o que mais ações teve para tentar buscar recursos, para tentar buscar mecanismos, aprovando orçamento de guerra, aprovando medidas provisórias para que pudesse flexibilizar questões do próprio orçamento, para que o governo pudesse ter uma ação sem que tivesse qualquer distorção jurídica para o governo, problemas administrativos complexos que a própria administração tem. Então, o Congresso flexibilizou essas regras para que o governo pudesse agir. Então, não pode falar que o Congresso foi omisso. Talvez foi um erro de condução do governo executivo, que quem executa. Sim. E aí isso vai ser verificado agora. E o judiciário, por sua vez, começa a ter ações, ou começa a desenvolver ações que não necessariamente estão só relacionadas ao campo político. Quando a gente vê que o ministro Barroso tomou uma decisão e todo mundo... não, o ministro Barroso só tomou aquela decisão porque foi instigado por um outro poder, que foi o Partido Cidadania, que foi lá e, olha, está tudo certo para acontecer a CPI. Por que não acontece? Então, eu quero que você determine aqui. Você é o órgão supremo para determinar que isso aconteça. E aí o senador Pacheco respeita, como eu falei no início, respeitando as regras, vai lá e determina. Então, você vê que as instituições, elas funcionam nesse tempo. E muitas pessoas não sabem, mas lá atrás isso também aconteceu. Foi no governo Lula. No governo Lula, foi uma ação no STF que determinou a criação da CPI, salvo engano, dos Correios. Não me lembro exatamente qual era a CPI. Parece que sim. Eu não me lembro exatamente qual era a CPI. Mas teve uma ação também lá atrás. Então, mostrando a força da instituição, não é a força de quem compõe essa instituição. Não, com certeza. De quem está lá dentro dessa instituição. Uhum. Então, é importante a gente ter isso. Acho que foi muito esclarecedor o seu comentário, para a gente trazer isso para o próprio trabalhador, para ele ter essa dimensão de como é importante a democracia e as instituições dentro da democracia, para que a gente possa realmente fortalecer e ter eu diria, esse ganho para a sociedade. Então, erros acontecem, porque as instituições são ocupadas
por pessoas. E nem sempre essas pessoas vão de acordo com o que eu penso, de acordo com o que você pensa. Mas as instituições são grandes, fortes, ao ponto de mudar esse rumo. Espero que a gente esteja nessa nova direção, né? Amém. Quando eu falo nova direção, de rumos, né? Não, a gente te entendeu muito bem, André. Obrigada, como sempre, aqui é um show. Bem legal, o tema bem bacana, e você contribuiu muito aqui conosco. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Boa tarde, gente. Boa tarde.